Quem eu sou? Todos sabem que eu venho de uma origem rural, de uma origem muito simples e de uma origem absolutamente humilde. No entanto, a história que eu vou contar hoje não trata de humildade, de pobreza, de simplicidade ou qualquer coisa dessa natureza. Mas é uma história sobre sonhos e sobre a realização de sonhos. No início de 2024, eu recebi um contato de um grupo de professoras da região noroeste do estado do Paraná, onde eu havia estudado. Sim, a escolinha municipal, rural, onde eu estudei, ela está de pé. Tem ainda mais ou menos 30 alunos que faz diferentes séries nessa comunidade. Na verdade, eu estudei em duas escolas rurais, a vida inteira sempre em escolas rurais, a minha educação básica. A primeira escola é a Escola Rural Bararuba, que se chama Escola Dr. Abraão Jacob Laffer, e a segunda escola é a Escola Rural Santa Maria. Essa Escola Rural Santa Maria, ela existe até hoje. E as professoras, juntamente com as crianças, resolveram estudar a minha história. Elas queriam conhecer a minha história, como é que eu saí do mesmo lugar que elas, como é que eu, vindo do mesmo lugar que elas, consegui fazer uma trajetória ao longo da vida de estudo, de conquistas, de batalhas, de desafios, de derrotas, mas nunca de desistência. Então, eu me propus a ajudar estas professoras ao longo desse ano de 2024, para que o projeto Quem Sou Eu, foi o nome que eles deram ao projeto, para que o projeto Quem Sou Eu pudesse ser desenvolvido ao longo do ano. Primeiramente, as professoras e as crianças fizeram uma visita no local onde eu nasci e onde eu estudei, na Fazenda Bararuba. Foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, ver as crianças à beira da estrada, na placa, exatamente a mesma placa de 50 anos atrás. Essa fazenda tem uma placa de identificação na cabeceira, exatamente a mesma que havia 50 anos atrás. Pois eu vi as crianças nessa fotografia e a partir daí começou um filme, não um filme sobre o passado, mas um filme sobre sonhos, sobre realizações e sobre os presentes de todas aquelas crianças. Porque eles desceram caminho abaixo para ir até o local onde a escola ainda está de pé e onde era a minha casa, que não existe mais. E vocês podem olhar nestas imagens, as crianças, elas procuraram fazer exatamente tudo o que eu fazia na minha infância. Então nós podemos ver as crianças colhendo café, andando pelo meio dos cafezais, as crianças subindo em árvores, as crianças no meio do gado, das vacas, caminhando nas nascentes dos rios. Mas estas imagens das crianças na escola onde eu estudei é de grande emoção para mim. Eu vejo as crianças nesse corredor aí onde eu tomava sopa, porque na época, em 1970, as escolas serviam sopa, tá? Então, nesse corredor onde as crianças estão, era onde eu tomava sopa e eu ficava quietinho, porque eu sempre fui uma criança muito quieta e sempre tive muito medo de me envolver, de me relacionar. Eu sempre fui introspectivo. Então, eu me lembro claramente dessa sala de aula, onde essas crianças estão aí. Podem observar que as vidraças da escola ainda estão quase todas inteiras. A escola está perfeitamente conservada, embora essa escola esteja no meio da Mata Atlântica. É o noroeste do estado do Paraná, entre as divisas do estado do Paraná, São Paulo e Mato Grosso. As crianças estão aí conhecendo essa escola e essa imagem das crianças dentro da escola, olhando para fora, para a mata, é uma imagem que é exatamente um gesto que eu fazia sempre. Eu ficava nesse mesmo lugar, nesse mesma janela desse corredor, olhando para a mata, e eu me perguntava para onde eu ia, né? Porque para qualquer lado que eu olhasse só tinha mata, mato, árvores, árvores e árvores. E não havia energia elétrica, obviamente, nós não tínhamos geladeira,
não havia absolutamente nenhum desses recursos. E nós sabíamos que essas coisas existiam quando, por vezes, o pai ou a mãe nos levava numa corrutela nos dias de compra. A gente fazia compra nos armazéns, o meu pai e minha mãe, e por vezes eles nos levavam nesses locais. Vocês também podem ver nessas imagens essas construções de madeira da fazenda. Isso eram tulhas onde a gente guardava milho. Eu trabalhei muito guardando milho em todas essas tulhas. E essas imagens das crianças que estão dentro da janela dos ônibus, né? Isso daí é muito impactante para mim, porque nós estamos falando de sonhos, né? As crianças nas janelas, na janela do ônibus, olhando todos esses lugares, eu fico imaginando como é que elas compreendem isso, né? Qual o tamanho da compreensão delas. Nós estamos aqui no meio do mato, numa escola que está caindo aos pedaços, de um momento que não existe mais, ele já ficou no tempo, e nós estamos aqui olhando para tudo isso, para pensar no nosso futuro, para onde é que nós vamos. É possível chegar em algum lugar, saindo deste lugar onde o Geraldo saiu? Então as professoras fizeram essa imersão com as crianças e, obviamente, ao voltar para a escola, nós podemos ver nessas fotografias as crianças numa feira literária. Elas aí já estão com os meus livros, estão lendo os meus livros. Eu enviei livros para elas, elas também têm livros, elas estão desenhando, pesquisando. E a pesquisa dessas professoras reuniu todo tipo de informação. Eles sabem que o meu doce favorito é o doce de coração de abóbora, porque era o doce que meu pai trazia quando voltava da venda. Uma vez por mês o meu pai ia fazer compra daqueles produtos que nós não tínhamos em casa, porque a grande maioria a gente tinha em casa. Então, em casa tinha todas as hortaliças, tinha o arroz, tinha o feijão, tinha a farinha, tinha o leite, tinha o queijo, tinha a manteiga, tinha o óleo. Nós só comprávamos mesmo na venda coisas que não existiam na minha casa, porque até sabão a gente tinha em casa. Então, quando meu pai ia para essa venda, ele vinha com os bolsos cheios de doce de coração de abóbora, e eu era enlouquecido por esse doce, e hoje tenho uma relação afetiva muito grande com esse doce. Tem no meu livro, né? No livro Azul Banana, que as crianças estão lendo, e eles, no dia da apresentação do projeto, eles fizeram uma lembrancinha que eram doces de abóbora no formato de coração, distribuído para as pessoas com um poema que eu escrevi para esse doce. Então eles estudaram, os meus filhos estudaram as minhas preferências, os países por onde eu passei, os trabalhos que eu realizei, os livros que eu escrevi. Eu fiz várias videochamadas com essas crianças, nós fizemos com as professoras. Também vocês podem observar nessas fotografias, as professoras fizeram camisetas com frases estampadas, até que por fim chegou o grande dia da mostra dos trabalhos do ano inteiro. E não por coincidência, eles escolheram fazer essa mostra dos trabalhos do ano todo no dia 6 de dezembro, que é o dia do meu aniversário. E é claro que eu fiquei emocionadíssimo ouvindo eles cantando parabéns a você para mim. Eu não pude estar presente por questões de trabalho, eu não pude estar presente no dia 6 de dezembro, mas eles fizeram um bolo. Vocês podem observar aí na mesa, eu tenho bolo, eu tenho parabéns, eu tenho crianças sorridentes, eu tenho alegria, tenho felicidade. Então, nesse dia da mostra dos trabalhos, eles começaram com parabéns a você, me fizeram um bolo de aniversário, e aí tem toda a mostra de absolutamente tudo que eles pesquisaram. Cada frase que eu escrevi, cada livro, os pais também leram os meus livros, eu enviei os meus livros para os pais. Vocês podem observar aí as mães, sobretudo com os meus livros, lendo. E nesse dia, nessa mostra, eles conheceram a história daquele menino que nasceu na Fazenda Bararuba e ao longo desses anos todos tem estudado, tem batalhado para vencer aquilo que é a pobreza, que é a miséria, sempre nos decalca, nós que não nascemos ricos e milionários e tampouco com condições práticas, viáveis para vencer na vida. Eu fiquei muito emocionado com todas essas imagens que eu vejo, cada carinho, cada delicadeza, cada coisa bonita que eu vejo nessas fotografias, o rosto dessas crianças, o carinho dessas professoras, o amor dessa escola.
para mim será eterno, 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 eterno. E vai ser eterno porque eu não tenho como retribuir. Eu tenho em mim gratidão, mas eu não tenho como retribuir um trabalho dessa envergadura, dessa natureza. A essas professoras e essas crianças que olharam para o meu passado para construir o presente delas e o futuro delas, eu só peço que Deus os abençoe profundamente e ininterruptamente. Que Deus proteja a Escola Rural Santa Maria, que Deus proteja as professoras, os professores que lá estão e, sobretudo, que Deus proteja meninos e meninas do Brasil que vivem ainda na zona rural, como eu já vivi um dia, e que sonham com outros mundos.